Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. São José Almeida. Suzete Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz e dou-vos as boas-vindas ao podcast semanal do Público sobre política. Antes de começar, quero dizer aos nossos ouvintes que hoje, 5 de março, é um dia muito especial para nós porque celebramos o nosso 36º aniversário. Parabéns ao público e longa vida. Vamos a isto. A semana foi marcada essencialmente por 2 temas fortes: os telhaços do ataque do Irão na vida política do país e as diversas intervenções de uma figura do PSD que até aqui tinha demonstrado bastante reserva. Não total, mas alguma. O reaparecimento público de Pedro Passos Coelho tem animado a política, mas ontem, dia de debate quinzenal, percebeu-se que não é uma animação divertida, pelo menos do ponto de vista do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro chegou ao ponto de propor eleições diretas em maio e desafiar Passos a apresentar-se como alternativa à atual liderança do PSD. David, és tu primeiro hoje. Quando Luís Montenegro desafia implicitamente Passos Coelho a clarificar posições ou a avançar, está a consolidar a autoridade ou está a revelar algum tipo de fragilidade? Eu acho que é sobretudo uma tentativa de manifestação de força que ao mesmo tempo é também uma forma de evitar continuar a fragilizar-se no espaço público perante aquilo que são críticas cada vez mais constantes de Passos Coelho. Por outro lado, acho que é também uma maneira de condicionar o antigo Primeiro-Ministro, como que dizendo que se tem assim tanta vontade de voltar a ser Primeiro-Ministro, tem aqui a oportunidade. E, portanto, em vez de andar a desgastá-lo permanentemente no espaço público, tem aqui então uma oportunidade para se candidatar. Ele que Passos Coelho disse que se algum dia voltasse à política ativa não seria pelas melhores razões, ou seja, como que dizendo que virá sempre. Eu acho que o Passos Coelho, ele próprio se atribui aqui esta característica sebastiânica, quando diz que se algum dia regressar à política ativa não será pelas melhores razões, e é sempre nesse sentido, porque vai salvar o país. Eu não sei se ele acha neste momento que é preciso salvar o país, mas a verdade é que ele não identifica no governo a capacidade reformista que ele considera necessária. E eu depois já lá irei, mas eu acho que se Passos Coelho nada fizer, a partir deste momento, ele vai passar uma imagem de falta de coragem e, no meu entender, até de inconsistência, porque depois de múltiplas manifestações públicas de que, e acho que é inequívoco que ele, nessas manifestações, é fácil interpretar que ele está cheio de vontade de voltar a governar, seja porque considera que não pôde terminar o trabalho quando, digamos assim, a geringonça o apeou do poder, seja porque não reconhece em Luís Montenegro as capacidades de liderança necessárias, mas aquilo que fica claro é que ele tem essa vontade. Agora, eu queria só deixar aqui uma nota. Manuel Carvalho, num texto que assina hoje no Público, de facto, também aborda essa questão e que eu acho que é talvez a questão que, para mim, mais interessa relevar, que é, Passos Coelho fala sistematicamente da necessidade de reformar, fazer reformas. Ora, nós não nos podemos esquecer que ele teve no poder 4 anos com uma maioria absoluta. Obviamente que a prioridade era o programa de consolidação das contas públicas e, portanto, isso era inequívoco, era a inequívoca prioridade, mas ele tinha uma maioria absoluta que lhe garantia condições para fazer algumas das reformas que ele agora diz que são necessárias e que não fez. E nós não nos devemos esquecer também de uma coisa, que é Passos Coelho diz que o PSD perdeu uma oportunidade de não fazer uma maioria com a Iniciativa Liberal e com o Chega, no início desta governação. Nós devemos recordar que os problemas que teve Passos Coelho com ainda assim, bem mais previsível Paulo Portas, que levou à crise do irrevogável, e que teve os problemas que teve a nível de instabilidade governativa, e ele acha que haveria estabilidade para fazer reformas com o Chega, de André Ventura, ainda por cima, ignorando que o Chega é talvez, ignorando e esquecendo ao ponto de parte aqui os partidos à esquerda do PS, é claramente, sem contar com o Bloco e com o PCP, o partido mais estatizante do quadro partidário português. E, portanto, a partir do momento em que ele acha que vai fazer que o PSD, com o Chega, ia fazer as reformas que nunca foram feitas, é um absurdo. É que não faz sentido nenhum, nem se percebe que tipo de reformas. Obviamente ele nunca as diz. A questão é essa, David, pode fazer grandes reformas com o Chega, não sei essa. Pois, não sei quais são.
É enxamear o poder político de uma lógica judicialista, tudo bem, mas isso não são as reformas económicas e para melhorar a economia de que tanto fala Passos Coelho, porque ele nunca concretiza. Eu gostava de saber é como é que ele vai fazer esse tipo de reformas com um partido que é absolutamente estatizante. E basicamente é isto que eu tenho para dizer. E em resumo, acho que Luís Montenegro, face à circunstância com que se vê deparado, toma a atitude correta. Muito bem, São José. Passos é uma alternativa real dentro do espaço do centro-direita ou é sobretudo este fator de pressão interna sobre a atual liderança do PSD? Eu no dia 7 de novembro, acho que foi 7 de novembro, fiz um comentário precisamente sobre um eventual desejo de Passos de regressar a propósito de uma intervenção que ele tinha feito nessa altura. E que precisamente atribuía este clima deste endeusamento de Passos ao que é o milenarismo português, o sebastianismo, e, no fundo, eu penso que ele se deixou inebriar por esse próprio clima de adoração que de repente se criou em torno de Passos Coelho. O que ele está a fazer, eu não sei, não percebo nada de psiquiatria nem de psicologia, mas eu acho que ele tem, de facto, um ego, uma autoestima, que o está a tornar quase ridículo, como dizia o David. Porque querer ser, 10 anos depois, primeiro-ministro, quando um sucessor dele, à frente do partido, é primeiro-ministro, quando o Chega teve umas eleições presidenciais que saiu fragilizado, apesar de ter crescido, é evidente, mas teve uma percentagem mesmo assim baixa para umas presidenciais, quando o PS continua a juntar os cacos do seu exercício de 8 anos de governo, ser dentro do PSD que alguém aparece a disputar e a rivalizar com o atual primeiro-ministro, acho que é uma coisa completamente inusitada. Por outro lado, tanto quanto sei, até porque eu quando fiz esse artigo tinha tido várias conversas sobre este assunto com vários dirigentes proeminentes do PSD, eu não vejo em que PSD é que Passos acha que tem hoje apoio. Por acaso isso era uma pergunta que eu tinha ali para a Suzete. Ai, desculpa. Não faz mal, é legítimo, eu também Não. tive a dúvida. Porque, É o feeling jornalístico. não, quer dizer, o PSD está no poder, o PSD passaram 10 anos, há novas gerações. Mas por acaso, São José, tu és capaz de te lembrar disto? Há pouco estava a falar com a Suzete. Tu lembras-te de num determinado período no PSD se falar na hipótese de se ter um primeiro-ministro e um líder do partido, duas figuras separadas? Sim, mas isso... Não me recordo exatamente com quem foi, mas lembro-me desta questão de ser colocado no passado. Sim, mas isso aconteceu, não por seria exemplo... esse o interesse do Passos? Não era isso, Era esse. não. É uma nota histórica, mas lembro-me na altura quando Manuel Alegre se candidatou contra João Soares e José Sócrates, ele punha essa possibilidade. Ele não teria que ser candidato a primeiro-ministro, embora no PS na altura. Sim. Isso aconteceu no PS com o Almeida Santos a ser candidato e o Soares a ser líder do partido. Se calhar foi no PS e eu estou a fazer confusão. Foi no PS. Mas, portanto, o PSD hoje tem novas gerações. Tem dirigentes que têm ambições de um dia vir a substituir Montenegro. Há uma longa fila de multibanco à espera de tirarem as notas, de tirarem a ficha de candidatura. Há mais gente à espera no nova. piadeiro, como tu costumas dizer. Gente nova, que tem anos e anos de política pela frente. Passos não se quis candidatar a presidente. E agora vem... Aquilo até, a semana passada, foi uma coisa até parecia em cascata. Terminou com aquela entrevista a dizer candidato-me quando quiser. Eu acho que Montenegro fez muito bem. Concordo perfeitamente com o David. Montenegro fez muito bem antecipar e matar o assunto. Suzete, e esta era de facto a pergunta que eu tinha para ti, e o David já se referiu a isto, numa das intervenções recentes, Passos Coelho disse que a AD devia ter feito o tal acordo de governação com o Chega e com a IEL, e o que eu te pergunto é que PSD é este que Passos representa, ou que ele pensa que representa? Eu acho que Passos tem seguramente apoiantes no PSD e nomeadamente alguns
órfãos daquele período da Troika e do pacismo. Se isso é significativo, tenho muitas dúvidas. Mas eu acho que Passos Coelho, até mais do que a questão do PSD, ele representa uma certa direita que não está toda no PSD. Que está muito na iniciativa liberal, por exemplo, e que defende que devia haver uma frente de direita, um acordo à direita para aprovar esta maioria parlamentar, aprovar este tempo histórico em que a direita tem uma maioria muito significativa no Parlamento para avançar com as tais reformas que depois ninguém especifica muito concretamente. As reformas são mais ou menos como as gorduras do Estado ao tempo de Passos Coelho, precisamente. Era preciso cortar nas gorduras do Estado, mas depois não se dizia exatamente o que era isso. Que sendo pode ser tudo, tal como as reformas. Mas dizia que Passos transcende o PSD e é visto como uma figura federadora da direita, tem desde há muito esta posição de ser contra as linhas vermelhas de Montenegro, sendo que Luís Montenegro enunciou esse princípio, praticou bastante menos do que enunciou, mas a verdade é que, enfim, acho que foi muito estratégia eleitoral, mas pôs esse muro de não há acordos com o Chega. Passos Coelho não o põe. Isto é uma questão muitíssimo divisiva no PSD e na direita, e há boas razões para isso. Nada garante, pelo contrário, que o PSD saísse incólume de uma experiência destas, que inevitavelmente arrastaria o PSD para a sua direita, deixando todo o centro político ao PS. E houve uns quantos vaticínios da morte do PS nas últimas legislativas, quando foi suplantado pelo Chega, mas parece-me que as coisas andam demasiado imprevisíveis para grandes vaticínios. O PS seria o grande beneficiado com uma solução dessas, e é verdade que o país virou à direita, e eleitoralmente tem sido visível, mas os ciclos mudam. Portanto, acho que o PS seguramente veria com bons olhos uma solução desse género. Basta lembrar a maioria absoluta do Costa, não é? Que é com a indefinição de Rui Rio em relação ao Chega, exato, como isso beneficiou o PS, não é? Exato, Abre-se uma oportunidade. E há o exemplo das presidenciais. Exato, e é o exemplo mais recente. É óbvio que são outras eleições, mas o fenómeno, entre aspas, que se criou ali de adesão a seguro contra André Ventura, grande parte de figuras vindas da direita, acho que é um sinal muito claro de que esta solução podia não dar o resultado que Passos Coelho pretenderia. E depois, o David já falou nisto, mas há a questão de o alfa e o ômega do discurso de Passos Coelho são as reformas. O Chega é um partido reformista? Acho que ninguém deu por isso até agora. O Chega é um partido que aparece, se vocês bem se lembram. A única coisa em relação a isso, que desculpa lá interromper, é só uma notazinha, que eu ouvi em relação a isso, que até me ri, foi o Ventura a dizer que Passos Coelho dava um bom vice-primeiro-ministro. Mas o Chega, se vocês se lembram, quando surgiu o primeiro programa do Chega, é um programa ultraliberal, muito para lá da iniciativa liberal, sendo que perceberam rapidamente que não dava e virou 180 graus para um programa estatizante, se quiserem. E depois disso, parece-me que é... Em termos económicos, é um partido de esquerda. Na economia é um partido de esquerda, absolutamente. Mas, na verdade, fugindo do programa e olhando para a prática, nem uma coisa nem outra, porque navega à bolina. E para onde? Só para usares. Isso foi bastante claro agora na questão de legislação laboral. O Chega era contra, depois houve uma greve geral. André Ventura percebeu que as coisas não estavam de feição para a sua posição, portanto passou ali para outra. Se Passos teria um grande parceiro reformista no Chega. Ele próprio diz que não sabe se esta solução teria cimento. É muito duvidoso que tivesse. Pronto, eu vou passar então para outro tema que aqueceu a semana. A base das lajes nos Açores tem sido historicamente um ativo estratégico na nossa relação bilateral com os Estados Unidos e tem servido os interesses militares dos americanos e dos seus aliados. E vivemos isso na anterior Guerra do Golfo. Aconteceu agora outra vez, no âmbito do ataque ao Irão. Num momento de instabilidade internacional, temos guerra na Ucrânia, o Médio Oriente em ebulição. Não há dúvidas de que a sua utilização ganha nova relevância e também nova polémica.
Que o diga o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. David, o Governo tem sido suficientemente transparente no caso da utilização da base das lajes pelos Estados Unidos? Eu acho que o Governo podia ter sido mais lesto a explicar aquilo que começou a explicar já nesta semana, na terça-feira, julgo eu. Foi na segunda à noite, já não me recordo se foi na segunda ou na terça. Mas Segunda. Quanto a ser mais transparente, eu diria que o Governo, no essencial, tem prestado publicamente aquilo que é informação passível de ser tratada no espaço público. Coisa diferente é, por vezes, as explicações, até porque são técnicas. Eu tive algumas dificuldades em perceber quando é que se aplica o acordo, o tratado da utilização da base das lajes, quando é que se trata de aplicar o acordo bilateral, que é posterior, e sendo que prevalece o tratado sobre o acordo. E, portanto, mas são questões técnicas. Eu não sei, acho que, lá está, a própria explicação poderia ter sido dada de forma a ser mais entendível pelo português médio. Agora, eu acho que também nós, no espaço público, estamos a confundir um pouco aquilo que é transparência com aquilo que é clareza, não é? E com aquilo que é a posição diplomática assumida pelo Governo em nome do Estado português. Eu saliento que, como dizia ontem no debate quinzenal o Primeiro-Ministro, e concordando com Montenegro, eu tenho dúvidas de que estivesse o PS no Governo e a posição diplomática de Portugal fosse muito distinta. Ou seja, nós quando vemos o PS a tentar confrontar o Primeiro-Ministro perguntando-lhe condena ou não o ataque norte-americano ao Irão, violou ou não o direito internacional, solidariza-se ou não a Pedro Sánchez, que, portanto, tomou uma posição aqui bastante antagónica em relação à administração de Donald Trump. Eu acho que o PS não faria muito diferente daquilo que está a fazer o governo Luís Montenegro. São muitas as especificidades a ter em conta nesta matéria. Desde logo, a Aliança Transatlântica e o Acordo de Cooperação para a base das lajes, que condicionam bastante o posicionamento português. Mas recordemos que também, em determinados momentos, pode e condiciona o próprio posicionamento americano. Se calhar não tanto com Donald Trump, mas nós não nos podemos esquecer da importância que teve a base das lajes para o Estado Novo manter o Império Colonial, porque contra o qual estavam os Estados Unidos, mas que se não tomaram certas posições, ou foram adiando, ou não tomaram posições tão de força, em muitos momentos, precisamente por haver essa cooperação na base das lajes. E, portanto, eu acho que Paulo Rangel e Luís Montenegro fazem questão de dizer, e bem, que entre o Irão e os Estados Unidos, Portugal está mais próximo daquele que é o seu tradicional aliado, e que é Washington. Eu acho que não poderia ser de outra maneira. De resto, tanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros como o Primeiro-Ministro têm feito questão de referir que não participaram de forma alguma nem subscreveram o ataque americano, israelita, se quisermos, e que privilegiam e continuam a privilegiar o caminho da negociação e, neste caso, o regresso à negociação. Isto, no fundo, e nós também escrevemos isto há poucos dias num texto assinado pelo Filipe Santa Bárbara, em que é esta dificuldade que é muito comum na vida diplomática, e o posicionamento português é particularmente complexo, que é entre não antagonizar os Estados Unidos e a administração Trump, porque há de facto essa intenção, mas também a tentativa de manter aqui alguma autonomia diplomática ou autonomia naquilo que é o posicionamento português nas relações externas. E, portanto, eu acho que há aqui esta tentativa, nós falámos em equilibrismo, e é um bocadinho este equilibrismo, esta filigrana que é preciso ir fazendo. Eu antes de terminar, deixem-me só aqui fazer, como gosto de trocadilhos, é muito rápido, é 10 segundos. Eu acho que aqui a administração chefiada por Donald Trump, no fundo, e nós sabemos disso, tem feito por desafiar os cânones geopolíticos há muito estabelecidos. E, ao mesmo tempo, em Lisboa, a prioridade passa por defender o dogma transatlântico. Mas este dogma transatlântico não é necessariamente uma crítica. Quando falamos em dogma transatlântico, eu não sei que outra posição poderia adotar Portugal neste contexto e perante as ameaças de Donald Trump. Coisa diferente será o posicionamento de Donald Trump em relação à União Europeia. Obviamente Portugal tem aí a sua primeira aliança, mas neste contexto entre o Irão e os Estados Unidos é natural que Portugal
fique mais próximo dos Estados Unidos, embora não subscreva o ataque, mas também não o condene para precisamente não criar condições de um agravar da dificuldade e dos problemas naquilo que é a relação bilateral com os Estados Unidos. Pronto, mas isso é a pergunta que eu tenho agora para São José. Tem ou não custos políticos internos esta atitude? Custos políticos internos tem sempre, porque é evidente que os Estados Unidos são um país aliado, é evidente que se fosse o PS a posição não seria diferente, se fosse o PS o governo, é evidente que o seguidismo português em relação aos Estados Unidos não é novo, mas pede-se que o Primeiro-Ministro tivesse tido mais clareza na posição. Ele foi extremamente ambíguo. O texto do Filipe está muito bem feito sobre a questão do equilibrismo. Ele foi muito ambíguo. E depois não apareceu a falar logo no primeiro dia, pôs uma coisa numa rede social, escreveu numa rede social, depois o ministro só fala na segunda-feira. Montenegro esteve à espera de quarta-feira para falar ao país sobre o assunto através da Assembleia. Quanto à posição, é a posição, é o que é. Temos o que temos. Nós somos pequeninos. Quer dizer, alguém achava que íamos tomar a posição de Espanha, do governo espanhol? Não acredito que assim fosse, nem o PS a tomaria. Aliás, percebeu-se nas declarações de Carneiro que também há alguma ambiguidade aí nessa questão, não é? Mas eu penso, mesmo assim, apesar disto tudo ser expectável, previsível, de ter sido pior em 2003, porque a Cimeira das Lajes foi uma coisa muito mais grave para a imagem do país. Sim, do o que envolvimento isto. foi O envolvimento foi muito... Aí houve mesmo envolvimento, E houve não é? envolvimento, claro. Pronto, aí isso foi grave para a imagem do país, penso eu. Agora, eu penso que ninguém estava à espera que a posição fosse outra. Continuo, repito, é que o Primeiro-Ministro devia ter tido a frontalidade de falar ao país logo no mesmo dia, ou no domingo, e durante o Ou fim no de dia do semana, ataque, no sábado ou no domingo, pronto. O ataque foi sábado de madrugada e devia ter sossegado as pessoas, porque isto, quando as pessoas percebem que há a iminência de uma guerra, que há um clima de guerra, as pessoas querem confiar em quem os governa, e para confiarem têm que se sentir seguras. E esta ambiguidade, este equilibrismo, como escreveu o Filipe, de Luís Montenegro, não dá segurança a ninguém, só entristece. Muito bem, eu deixo agora um tema final para a Suzete, diferente destes. Trata-se dos últimos dias do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que na próxima quinta-feira, quando aqui voltarmos, já não será Presidente da República. A posse de António José Seguro está marcada para segunda, dia 9. Foi anunciado que Marcelo escolheu ter um retrato oficial feito pelo artista Vils. A obra não será uma pintura tradicional, mas sim uma narrativa visual construída a partir de recortes de imprensa, um pouco à semelhança de uma obra que temos aqui do mesmo autor nas nossas instalações. Foi num aniversário nosso. Foi no 25º, salvo erro, não tenho a certeza. Suzete, dirias que isto reflete a forma como o próprio interpreta e quer que a sua presidência seja recordada no centro das notícias? Não sei, alguma interpretação? Sim, de alguma forma. Eu acho que foi uma escolha feliz de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo trouxe um artista de rua para Belém, quando ele, de alguma forma, foi o presidente que levou Belém para a rua. É óbvio que Vils é um artista absolutamente reconhecido, mas não é um artista... Enfim, é a primeira vez que o retrato do Presidente da República não é um óleo sobre tela. Independentemente de, por exemplo, Jorge Sampaio escolheu Paula Rego, que está longe de ser... Não é uma tradicionalista, mas é a primeira vez que não é uma pintura a retratar o presidente. E Vils disse, na cerimónia da apresentação, disse que daqui a décadas quem olhar para este retrato vai ver um rosto, mas quem o desconstruir vai encontrar que país foi aquele. Parece-me um resumo muito adequado. O lado de ser feito com jornais tem o seu simbolismo, dado os mandatos de Marcelo ter vivido muito da sua expressão pública e mediática, mas esta questão do seu tempo e do país que foi o país de Marcelo, obviamente que qualquer mandato é marcado
pelo seu tempo, mas os últimos anos tenho a sensação que houve como uma espécie de acelerar do tempo e os mandatos de Marcelo acabam por ficar muito marcados por isso. O Vils diz que isto não é uma pintura, é relevo, é volume, é matéria. E Marcelo, nas suas luzes e nas suas sombras, acho que é indelével essa marca. Marcelo relembra o primeiro, assim, a primeira figura institucional a alertar logo no início dos seus mandatos para a extensão dos populismos. Os 2 mandatos acabam por ficar muito marcados por isso, para algumas pessoas com bastante contribuição dele, com estes miniciclos que houve nos últimos anos. E depois tivemos os incêndios, esse momento de drama nacional que Marcelo soube entender como ninguém. Depois a Covid e a convergência com António Costa. Marcelo foi um intérprete deste tempo. Nesse sentido, acho que o facto de ter da pintura que fica em Belém estar longe de ser um retrato tradicional, de ser feita de jornais, ser feita por um artista como Vils, acho que é um... Também é um ar de retrato. modernidade, não é? Entra Sim. ali um certo ar de modernidade. Dou-vos agora 3 minutos para o público notório. David. Então, ontem houve um novo incidente protagonizado pelo Chega, relacionado com a condução dos trabalhos, neste caso pela Presidente do Parlamento em exercício, Teresa Moraes, que por sinal fez pedagogia sobre como lidar com o populismo e faltas de educação. Eu espero que a Guiá Branco tenha também podido assistir. Mas falo disto porque Filipe Melo, deputado do Chega, que é secretário da mesa, estava, enquanto Teresa Moraes falava, permanentemente a fazer esgares e chegou mesmo a abandonar a mesa naquilo que é um aparente protesto para se juntar aos seus correligionários com aplausos às intervenções de André Ventura e Pedro Pinto quando se criticava a condução dos trabalhos e também, no caso, a bancada do PS. Recordo-se que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados instou o Filipe Melo a pensar se tem condições para continuar a integrar a mesa da Assembleia e decidiu que o deputado teria de pedir desculpa à deputada socialista Isabel Moreira na sequência do caso dos beijinhos. Aparentemente ainda não houve o pedido de desculpas, mas sobretudo não houve uma saída porque Filipe Melo considera ter essas condições para continuar na mesa da Assembleia. Veremos se após mais este incidente a Guiá Branco fará alguma coisa, porque parece cada vez mais claro que este deputado não sairá pelo próprio pé da mesa da Assembleia da República e até porque para fazê-lo, diria eu, terá que fazer uma cura de decência e de noção. Sim, São José. Pois o meu é o PSD de Braga, que teve eleições internas para a distrital, não é? Do PSD de Braga. E o ex-deputado Carlos Eduardo Reis foi eleito presidente da distrital tendo perdido o anterior presidente Paulo Cunha, que é eurodeputado. O que eu acho mais extraordinário, isto tem vários aspectos, já há vários ângulos, até porque Paulo Cunha era apoiado pela atual direção, vinha na continuidade, mas o que eu acho mais relevante é que, de facto, os partidos políticos em Portugal, para mim, continuam a ser um mistério, sobretudo as militâncias e os aparelhos distritais, porque o PSD de Braga elegeu para presidente um senhor que saiu do Parlamento depois de ter sido implicado no caso Tutti Frutti com 22 acusações. Pois a polícia andar atrás de nós parece que dá popularidade lá em Braga, pelo menos, e no PSD. Suzana. Muito rapidamente, eu queria falar das eleições na Assembleia da República para os órgãos externos, que é um tema que já falámos aqui umas quantas vezes, dado arrastar-se há longos meses. Foi marcada aquela que parece ser a data final para a eleição desses órgãos, estamos a falar da Provedoria de Justiça e do Tribunal Constitucional, por exemplo, e foi marcada para 1 de abril, Dia das Mentiras. O que é uma data muito adequada, porque de facto parece mentira que chegados a março de 2026 ainda não tenham sido eleitos estes elementos para órgãos, que são órgãos muito importantes. A Assembleia da República, esta legislatura começou ainda não chegámos lá, mas já não está longe de 1 ano e quase 1 ano depois ainda não há nomes, com a circunstância aqui que me parece deselegante, dado que o Presidente da República, que vai tomar posse na segunda-feira, disse que queria reunir o Conselho de Estado ainda em março, vai ter que reunir com a anterior composição do Conselho de Estado, porque a Assembleia da República não se despachou a tempo a nomear os novos conselheiros. 1 de abril.
Obrigada a todos e mais uma vez parabéns ao Público. Aproveito para anunciar que 10% do valor da edição de aniversário que saiu hoje reverte para a causa dos desalojados de Leiria, pessoas que ficaram sem telhado ou mesmo sem casa. E também é possível ajudar comprando uma assinatura anual. Despeço-me de todos e até quinta-feira. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.